Na primeira leitura de hoje, nós temos a descrição de uma grande assembleia no lugar onde está sendo reconstruído o templo. Uma grande assembleia para proclamar a palavra de Deus. O escriba Esdras, Neemias, que foi enviado para administrar as obras de reconstrução da cidade e do templo. É uma grande assembleia, o livro da lei se abre e é lido. Todo o povo escutava com atenção. As pessoas começaram a chorar enquanto escutavam aquelas palavras que são palavras de Deus. Isso porque muitas daquelas pessoas nunca tinham escutado as palavras do livro da lei. 70 anos de cativeiro, de exílio. Muitos deles nasceram já como estrangeiros e agora viam Jerusalém, o templo, pela primeira vez e escutavam a palavra de Deus pela primeira vez. Também porque a leitura daquelas palavras os lembrava de que o exílio era uma consequência justamente de eles terem ignorado aquelas palavras. Já durante o exílio e sobretudo depois, a consciência de que tudo aquilo aconteceu como consequência da desobediência, de eles terem abandonado a aliança, de eles terem se esquecido de Deus. Então é por isso que muitos deles choram. Primeiro porque muitos ouvem pela primeira vez. Segundo porque aquelas palavras são o motivo de eles terem vivido a experiência do exílio, ou melhor, a desobediência àquelas palavras. O Salmo 18, que fala da palavra de Deus, da lei, que é perfeita, conforto para a alma, sabedoria dos humildes, alegria ao coração, vai elogiando a palavra de Deus. Então, se eles tivessem se mantido na fidelidade, à lei, à aliança, nada daquilo tinha acontecido. Mas, então, o governador Neemias, o escriba Esdras, que era sacerdote e escriba, todos iam transmitindo as palavras. Naquela época não havia microfone, não havia caixa de som, obviamente. Então, alguém ia lendo e os levitas espalhados no meio do povo iam reproduzindo aquelas palavras e explicando a grupos de pessoas. E ele diz: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. É dia de alegria, dia de festa, não choreis, porque o vosso cativeiro acabou, a vossa servidão teve fim. Agora nós estamos de volta ao nosso país, à terra prometida, estamos reconstruindo o templo, podemos de novo escutar a palavra de Deus. Agora nós podemos experimentar na nossa vida a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Podemos reconstruir a nossa vida, podemos começar de novo, fazer diferente do que fizeram os nossos pais, do que nós fizemos. Por isso o povo não deve se entristecer ao ouvir
as palavras do livro da lei. Ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. Comei, bebei. E houve grande alegria entre eles, justamente porque agora eles tinham a possibilidade de reconstruir, de recomeçar, de refazer a vida, tendo aprendido a lição com aquela aflição, com aquele sofrimento, com aquela humilhação, como inclusive a antífona de entrada da missa de hoje, tirada lá do cântico de Daniel: tudo o que fizeste, Senhor, com razão o fizestes, pois pecamos contra vós. Mas Deus está dando uma nova chance. Então, nós temos que aproveitar essa chance, nos alegrar pela misericórdia de Deus. Os sofrimentos passados já não pertencem ao presente. Deus se esqueceu dos nossos pecados, esqueçamos-nos de tudo que passou, comecemos de novo. Esse é o espírito dessa grande assembleia que nos toca também hoje. Ou seja, nós ouvimos a palavra de Deus e nos alegramos pelo seu perdão, pela sua misericórdia, e se pecamos, nos arrependemos, fazemos o propósito de não pecarmos mais. É tempo de reconstrução, de recomeço, de reconciliação. E Jesus envia no Evangelho justamente os 72 discípulos para anunciarem a boa nova do reino, o Evangelho da salvação. O reino de Deus está próximo. Esse é o conteúdo da pregação que Jesus manda esses 72 discípulos, ou seja, não apenas os 12, mas também outros que acompanhavam Jesus. Ele os envia para que eles anunciem pelas cidades que o reino de Deus está próximo. A paz esteja nesta casa. Assim eles devem dizer ao entrarem numa casa: se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Ser um amigo da paz, ou seja, ser amigo de Jesus, afinal de contas, Ele é a nossa paz, como diz São Paulo, Ele é o príncipe da paz, como dizia Isaías. Ser amigo da paz, acolher a palavra de Jesus. A paz esteja nesta casa. Era como os judeus se saudavam e ainda hoje se saúdam. Shalom. Desejar a paz de Deus. Se a pessoa acolhe a pregação, acolhe a pessoa de Jesus, então é um amigo da paz, é um amigo de Deus, um amigo de Jesus, e a paz permanece com ele porque Deus permanece com ele. Se rejeita a paz, então fica sem a paz volta para aqueles que a anunciaram. Vejam que esses dias Tiago e João queriam mandar descer fogo sobre os samaritanos e Jesus os repreende. Aqui ele diz: se eles não aceitarem, se eles não acolherem, então sacudir a poeira dos pés contra eles. No entanto, insistindo, dizei que o reino de Deus está próximo. E aquela cidade, no dia do juízo, será tratada com mais rigor do que Sodoma, a cidade que foi destruída pelo fogo de Deus que desceu do céu. Então, eles propõem, e as consequências de não aceitar a palavra virão depois. Mas, ainda assim, devem insistir, porque ainda é tempo de que alguém
mesmo depois de ter rejeitado a palavra, possa acolhê-la, como no evangelho de domingo passado. Há o filho que diz não, mas depois muda de ideia e diz sim. Há o que diz sim e depois acaba não fazendo aquilo que prometeu. Então, acolher ou não a palavra tem as suas consequências, mas essa palavra deve ser acolhida na liberdade. As consequências de não acolher a palavra é o que nós vimos na primeira leitura. Por terem rompido a aliança, por terem se esquecido de Deus, por terem abandonado os mandamentos, eles acabaram experimentando a humilhação do exílio. Mas Deus sempre dá uma nova chance de nós, se dissemos não, podermos depois dizer sim, enquanto estivermos aqui, neste mundo. Enquanto ainda se disser hoje, é tempo de salvação, é tempo de nos reconciliarmos com Deus. Então peçamos a Jesus que esta palavra produza em nós frutos de conversão, essa palavra da salvação que nós escutamos seja acolhida por nós na liberdade e produza os seus frutos em nossa vida. Amém.